Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 2, hoje nós vamos falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Na aula passada, vocês fizeram uma leitura introdutória, uma leitura inicial sobre o CPC 03, que traz para nós os principais conceitos e alguns exemplos relacionados à demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Então, na aula de hoje, eu pretendo explicar para vocês alguns dos principais tópicos que são abordados pelo CPC 03. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente precisa lembrar que as informações sobre o fluxo de caixa elas são muito importantes para as empresas, né? Primeiro porque, independente da natureza das atividades da empresa, independente daquilo que ela faz, aquilo que ela nasceu para fazer, elas precisam de caixa para manter as suas atividades funcionando, né? Para manter as suas operações, para pagar as suas obrigações e para proporcionar um retorno para os investidores que aportaram capital naquele negócio, né? Então é muito importante o caixa para esses investidores e para que as operações da empresa tenham continuidade, né? Então as informações relacionadas ao fluxo de caixa elas são úteis para que os usuários das demonstrações contábeis que eles tenham uma base para conseguir avaliar a capacidade da empresa ou da entidade de gerar caixa e equivalente de caixa, bem como as necessidades de utilização desses fluxos de caixa ao longo do tempo, né? Então, essas informações, quando a gente fala que a gente vai elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, a gente está gerando uma base para a tomada de decisão dos usuários da informação contábil, que vão analisar se essa empresa é saudável, qual que é a estrutura que ela tem financeira e a expectativa que se tem, né, de gerar caixa e de também utilizar esse caixa ao longo do tempo. Tá? Então, o nosso foco, quando a gente faz essa demonstração, é de ajudar os usuários, proporcionando a eles esse tipo de informação, certo? Então, a gente sempre deve levar em conta que as decisões econômicas pelos usuários, elas exigem que seja feita uma avaliação da capacidade da empresa gerar caixa e equivalente de caixa, tá? Então, quando um investidor vai decidir se ele vai investir, se ele vai aportar capital em determinado negócio, ele sempre antes vai fazer uma análise da capacidade dessa empresa de gerar caixa, né? De não destruir valores, sem criar valor, né? Isso está relacionado também com o caixa. A avaliação da época da sua ocorrência, então quando que esse caixa vai ser gerado, quando que ele vai ser utilizado, isso também é muito importante para quem vai tomar uma decisão econômica e também para avaliar o grau de certeza da geração desse caixa, né? Então, por isso que as informações relacionadas ao fluxo de caixa são muito importantes. Quais são os benefícios da informação dos fluxos de caixa, né? Então, aqui o CPC elenca para nós alguns benefícios. Então, o primeiro deles, avaliar as mudanças nos ativos líquidos da entidade, né? Então, como que os ativos líquidos, que são aqueles que são conversíveis em dinheiro, né, ou que são dinheiro em espécie, como que essas mudanças ocorrem nesses ativos, né? Avaliar a estrutura financeira da empresa, então, inclusive, quanto à sua liquidez, a sua solvência, né? Se a empresa tem capacidade de honrar os seus compromissos, de pagar os seus passivos, as suas dívidas no curto e no longo prazo, né? Também avaliar a sua solvência, né? Se ela tem a saúde financeira da empresa de modo geral, é possível avaliar através, né, parcialmente das informações relacionadas aos fluxos de caixa. Também avaliar a sua capacidade de mudar os montantes, então a oscilação desses valores, né? Avaliar a época de ocorrência dos fluxos de caixa, então aquela questão do período que a gente falou, até para pensar em adaptar o nível de caixa para a demanda, né, financeira que vai vir, né? Então, pensando em adaptar, relacionado, podem surgir situações ou a previsão que se tem de saídas de caixa já dá a condição de que sejam feitas adaptações dentro das
circunstâncias e oportunidades que a empresa tem de cenário desenhado futuro, né? Então isso ajuda muito essa questão de pensar quando que vai ser necessário ter dinheiro em caixa, é muito importante para fazer a gestão financeira e para tomar decisões de quando captar recurso, de quando aplicar recurso, enfim, né? Dar uma visão, um panorama bem bacana para o usuário da informação, tá? Possibilitar o usuário desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades. Então, se o usuário está decidindo se ele aplica recurso nessa ou naquela empresa, ele usa a informação dos fluxos de caixa para isso, né, para trazer o valor presente, esses fluxos futuros que são estimados, e dessa forma conseguir fazer uma análise comparativa interessante, né? Averiguar a exatidão das estimativas passadas dos fluxos de caixa futuro, então também é possível fazer essa avaliação de se as estimativas que foram feitas anteriormente, se elas são adequadas, se elas têm, são factíveis, né, ou se elas se concretizaram, né, o nível de exatidão dessas estimativas. Isso é importante porque também dá confiabilidade para o usuário em termos das próximas, né, nas próximas estatísticas e estimativas que forem feitas após a análise. E, por fim, examinar a relação entre a lucratividade e os fluxos de caixa líquidos e o impacto das mudanças de preço no fluxo de caixa da empresa. Tá? Então, é muito importante, esses são os benefícios de se elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, de ter o controle dos fluxos de caixa da empresa. Tá? Então, vamos ver agora alguns conceitos antes da gente aprofundar. Mas a gente está falando tanto de caixa, equivalente de caixa, fluxos de caixa, então é importante que vocês, enquanto contadores, saibam esses conceitos e a norma traz isso para nós de forma bem clara. Então, o que é caixa, né, considerando o CPC 03? O caixa é o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Então, quando a gente fala caixa, a gente está falando em espécie, em dinheiro em espécie. Então, pensem num mercado, é aquele dinheiro que está lá no caixa, onde a caixa dá o troco, recebe o dinheiro, aquele dinheiro que fica guardado na tesouraria para pagar os fornecedores, enfim, é aquilo que a empresa tem em espécie, né? Ou em cheque, enfim, que representa numerário. E também os depósitos bancários que estão disponíveis, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que para ser considerado caixa, aquele dinheiro que está depositado no banco também representa caixa para nós, tá? Então, ele está lá disponível, ele só não está em espécie na empresa por questões de segurança, enfim, mas ele está lá no banco disponível a hora que a empresa precisar, é só ir lá fazer o saque ou fazer as transferências que forem necessárias. Então, isso representa caixa, é o dinheiro na mão, tá? Equivalentes de caixa é uma coisa diferente, tá? Então, quando eu falo caixa e equivalente de caixa, são duas coisas diferentes, tá? Caixa é o dinheiro na mão. Equivalentes de caixa são aquelas aplicações financeiras de curto prazo, tá? Então, aquelas aplicações rápidas, né, que podem ser sacadas no curto prazo, que é uma previsão de saque no curto prazo. Elas são altamente líquidas, então o que é isso? Que eu consigo converter prontamente em dinheiro em espécie. Então eu consigo sacar. Eu fiz uma aplicação de curtíssimo prazo. Essa aplicação pode ser para 2 dias, pode ser para um mês, pode ser para 3 meses, mas se eu precisar desse dinheiro, eu consigo facilmente converter ele em espécie, em montante de caixa, tá? E também há um insignificante risco de mudança no seu valor, então não é uma aplicação financeira de alto risco que precisa ficar por muito tempo lá, tem um período de carência muito longo e que se eu sacar antes vai diminuir significativamente o valor que foi aplicado, tá? Então isso não é equivalente de caixa. Equivalente de caixa é aquelas aplicações financeiras que são de curto prazo ou curtíssimo prazo, que são altamente líquidas, que eu consigo converter rapidamente, facilmente em dinheiro e que há um nível de risco insignificante relacionado à mudança de valor. Tá? Então, eu não vou ter uma diminuição muito grande do valor
se eu fizer o saque dessa aplicação, desse investimento hoje, por exemplo, tá? Então, pensem que é aquilo que a empresa tem de posse, que está na mão dela em espécie, que ela pode usar para a sua operação, para fazer aplicações, enfim, que está na mão da empresa. E equivalente de caixa é aquilo que é facilmente conversível em dinheiro, tá? Que não está comprometido por questões contratuais diversas, tá? Então, são dois conceitos importantes para a gente aplicar aqui na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa. E aí, o que são os fluxos de caixa, né? Porque a gente fala tanto em fluxos de caixa. Então, quando a gente pensa em fluxo, a gente sempre está falando em entrada, processamento e saída. Em geral, é isso que a gente tem dentro de um fluxo, né? Então, nada mais, quando a gente está usando essa terminologia, fluxos de caixa, a gente está dizendo que está se referindo às entradas e às saídas de caixa e equivalente de caixa, tá? Então, essas entradas e saídas, eu tive uma saída, eu tenho uma estimativa de entrada ou de saída, enfim, tudo essas movimentações, as entradas e as saídas de dinheiro ou de equivalente de caixa na empresa são tratados contabilmente como fluxos de caixa, tá? Então são esses três conceitos que eu preciso que vocês tenham bastante clareza e compreensão do que eles são, tá? E como que esses fluxos de caixa eles são classificados, né? O CPC 03 ele traz para nós uma classificação dos fluxos de caixa. Então é sempre importante a gente lembrar que quando a gente está usando um pronunciamento técnico CPC, a gente está já tratando de uma norma que está atualizada, que está dentro, segue os padrões internacionais de contabilidade, tá? Então isso é uma informação bastante atual e presente na contabilidade que vocês estão vendo hoje, tá? Então, de acordo com o CPC 03, é obrigatório, né? A própria norma requer que a empresa preste informações sobre as alterações históricas de caixa e equivalente de caixa que ela teve, tá? Então, essas mudanças, esses fluxos, essas entradas e saídas, elas precisam ser prestadas para o usuário da informação contábil, tá? Então, de acordo com a norma também, esses fluxos eles devem ser classificados e apresentados em três categorias. Vamos lá. Primeiro, atividades operacionais. Segundo, atividades de investimento. E terceiro, atividade de financiamento, tá? Nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas atividades. É importante também a gente lembrar que uma única transação que a empresa tenha, ela pode incluir fluxos de caixa que são classificados em diferentes atividades, né? Um exemplo, se a gente faz o pagamento de um empréstimo que a empresa fez, a empresa foi lá no banco, pegou o dinheiro emprestado, né? Aí ela tem que pagar esse financiamento. Então, ao longo do ano, ela vai pagando as mensalidades. Quando a gente chega na apuração, como que a gente faz a classificação disso dentro dos fluxos de caixa? Primeiro, os juros, eles são considerados atividades operacionais, ele não entra em atividade de financiamento. Já o principal, que é a dívida que a empresa assumiu e que vai sendo amortizada ao longo do ano, ela é uma atividade de financiamento, tá? Então, é só um exemplo de que uma única transação vai envolver atividades diversas, várias atividades, então, nesse caso, duas, né? Então, vamos entender um pouco melhor o que são as atividades operacionais de investimento e financiamento. As atividades operacionais, elas são aquelas atividades que geram receita da empresa, aquilo que a empresa faz, nasceu para fazer. Tá? Então, tudo que tem relação com o que a empresa faz, a sua atividade fim, a sua atividade principal, que gera receita, que gera caixa, que gera dinheiro para a empresa, é uma atividade operacional. Tá? Então, dentro das classificações que nós temos, a atividade operacional é a principal, é o core, é aquilo que a empresa faz que gera dinheiro para ela mesma. Tá? E também a gente deve levar em consideração que dentro das atividades operacionais são abarcadas todas as outras atividades que não são consideradas de investimento e nem de financiamento, tá? Então, se não é de investimento, tenho certeza que não é uma atividade de investimento, tenho certeza que não é uma atividade de financiamento, então ela entra
como atividade operacional em outras atividades, certo? Aí, o que são as atividades de investimento? Né? São as atividades referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo. Então, pensem, a palavra é investimento. Eu estou fazendo um aporte, uma aplicação do recurso da empresa em um ativo de longo prazo. Então, pense, o que seria um investimento? A compra de um carro, a compra de um imóvel, a compra de um terreno, é, o investimento em ações em outras empresas ou a participação societária em outras empresas. Isso é atividade de investimento, porque é a aquisição de ativos de longo prazo e assim como o desfazimento desses ativos. Né? Então, a venda desses ativos também representa a atividade de investimento, só que numa perspectiva negativa, né? De diminuição da sua venda. Tá? E também outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, tá? Que podem ser considerados como atividade de investimentos. Então, há investimento em obras de arte, em ouro, né? Enfim, tudo aquilo que a empresa retirou de dinheiro, que as suas sobras de caixa e fez um investimento objetivando ou suportar a sua atividade operacional ou para gerar renda, gerar resultado daquele investimento, é enquadrado aqui em atividade de investimento, certo? Então, a compra de ativos e a venda de ativos entra em atividade de investimento e aqueles outros investimentos que não necessariamente têm relação com a atividade operacional, mas que a empresa pode ter feito aporte de capital visando obter resultado econômico positivo, né? E aí nós temos, por fim, a atividade de financiamento. Financiamento é aquela atividade que tem relação com o capital da empresa, né? Então eu preciso me capitalizar, me financiar. Então tudo que altera, que traz mudança no tamanho e na composição da minha estrutura de capital é uma atividade de financiamento. Então quando eu tenho aumento do meu capital social, isso é uma atividade de financiamento. Quando eu faço empréstimos para subsidiar o meu processo produtivo ou para fazer investimentos, isso também é uma atividade de financiamento, desde que isso cause mudança na minha estrutura de capital, seja de capital próprio ou de capital de terceiros, certo? Então, as três atividades: atividade operacional, que tem relação direta com o que a empresa faz; atividade de investimento, quando ela faz uma aplicação de recurso ou quando ela vende algum ativo de longo prazo; atividade de financiamento é quando eu vou buscar recursos fora ou junto aos investidores da empresa que eu vou captar recurso. Então, atividade de financiamento eu capto recurso, atividade de investimento eu aplico o recurso e atividade operacional aquilo que a empresa faz no dia a dia, certo? Então, vamos ver agora os exemplos. Né? Nas atividades operacionais, a própria norma traz vários exemplos de atividades de fluxo de caixa que têm relação com as atividades operacionais. Primeiro, recebimento de caixa pela venda de mercadorias ou pela prestação de serviços. Então, entrou dinheiro na empresa porque ela vendeu uma mercadoria ou prestou um serviço. Isso é um fluxo de caixa relacionado com a atividade operacional. Tá? Recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas que têm relação com o que a empresa faz ou não necessariamente, né, mas está gerando receita para ela, então entra como atividade operacional. Pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, então comprei uma mercadoria a prazo e vou pagar, ou comprei à vista. Essa saída de caixa, ela também é uma atividade operacional. Pagamento a empregados, então tudo que tem relação com os empregados é uma atividade operacional. Recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora, né, seja de prêmios, sinistros, anuidades e outros benefícios relacionados à pólice, também é uma atividade operacional. Pagamento ou restituição relacionada ao imposto de renda ou aos tributos de um modo geral, isso também é atividade operacional. Recebimento de aluguéis, quando a gente tem imóveis que são alugados, também é atividade operacional, certo? Agora, as atividades de investimento. Então,
Exemplos: pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível ou outros ativos de longo prazo. Então, houve uma saída de caixa, pagamento, saiu dinheiro da empresa para comprar um ativo imobilizado. Isso é uma atividade de investimento. Agora, recebi um dinheiro de um ativo que eu vendi. Isso também é uma atividade de investimento, né? Pagamentos ou recebimentos de caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívidas de outras entidades, participações societárias. Então, paguei ou recebi caixa referente à aquisição de instrumentos patrimoniais, também é uma atividade de investimento. Adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, também, ó, se eu faço um empréstimo para terceiros, visando obter rendimento, isso também é uma atividade de investimento, tá? Porque eu estou tirando o recurso da empresa e estou destinando para aquela pessoa visando obter resultados. Recebimento de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros. Então, assim como eu adiantei ou eu emprestei recursos para terceiros, o recebimento também é uma atividade de investimento, tá? E o pagamento ou recebimento de caixa por contratos futuros, contrato a termo, contrato de opções e swap. Tá? Então, isso tudo são atividades de investimento que envolvem a movimentação de dinheiro na empresa. Tá? Então, lembrando que quando eu falo em dinheiro, eu estou falando de movimentação em espécie, movimentação no banco, transferências, aplicações, enfim, tudo que tem relação com os fluxos de caixa da empresa. Certo? E, por fim, os exemplos de atividade de financiamento, né? Então, eu tenho ali como exemplo, caixa recebido pela emissão de ações ou outros títulos patrimoniais. Quando a empresa emite ações, ela está buscando recurso, ela está tentando se capitalizar. Causa alteração na sua estrutura de capital, então é considerado uma atividade de financiamento. Pagamento em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade também, né? Se a gente faz o pagamento a investidores para resgatar ações ou para comprar ações, isso também é uma atividade de financiamento. O caixa é recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias ou títulos de dívida, então aquele dinheiro que entrou do empréstimo que eu fiz também é uma atividade de financiamento. A amortização desses empréstimos e financiamentos também é uma atividade de financiamento. O pagamento em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento também é uma atividade de financiamento. Né? Então a gente precisa ver esses exemplos só para a gente ter uma ideia de onde que se aplica o que é considerado atividade de financiamento, certo? E aí aqui eu trouxe um exemplo simplificado de um demonstrativo de fluxo de caixa. Né? Quando a gente vê todos esses exemplos, parece que é algo muito complexo, mas é tranquilo. Né? A gente precisa só entender que necessariamente a transação tem que ter relação com o caixa. Tá? Então, atividades operacionais separado em um subgrupo, atividade de investimento em outro subgrupo e atividade de financiamento em outro subgrupo para eu identificar qual foi o fluxo de caixa total gerado pela empresa ao longo do ano, tá? Então, pessoal, é isso que basicamente que o CPC do fluxo de caixa fala, né? Depois nós vamos fazer isso de uma forma mais aplicada, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.